Hello Angels, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rita Angelim e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Book Angel TV. Hoje com dicas de livros para você ler no mês do Halloween. Não sai daí! A primeira dica é O Diário de John Winchester. Todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, da série Sobrenatural, que conta com dois irmãos, um chamado Sam Winchester e outro Jim Winchester. E quem já assistiu a série sabe que a mãe dos dois faleceu no incêndio e eles são caçadores de demônios. Começou com toda essa história de caçar demônios foi o pai dos irmãos Winchester, o John Winchester. Ele começou essa caçada para descobrir realmente qual foi o demônio que foi responsável pela morte da esposa dele, mãe dos meninos, né, mãe dos irmãos. E aqui deixou esse diário com todas a biografia dos demônios, né, para que eles pudessem conseguir caçar, saber o que é que eles comem, como eles dormem, do que eles se alimentam, né? Então, esse foi o legado que ele deixou para os meninos, que é o seu diário, que tem toda a biografia, como eu já mencionei, dos demônios, né? Aqui dentro do ilustradinho tem até rituais para como vocês chamar anjos, tanto os bonzinhos como os ruinzinhos, tá, gente? É uma leitura bem divertida, né? Divertida para o gênero de horror, terror, como vocês quiserem classificar aqui, ou sobrenatural. Então é uma ótima leitura para esse mês de Halloween. Então é a minha primeira recomendação. Minha edição é da Grifos, ele é de capa dura. O autor é Alex Irvine, acredito que seja Alex Irvine que se traduza. E é isso, lançado pela Grifos, tradução de Eduardo Friedman. O próximo livro que eu vou recomendar para vocês aqui é um brasileiro nacional. O autor é Marcos de Brito. A Sombra da Lua é uma história de lobisomens. A história mais macabra de lobisomens que eu já vi na minha vida, que eu já li na minha vida. Tipo de livro que pelo menos você vai dormir pelo menos um mês de luz acesa. Se passa em São Paulo, em um vilarejo chamado Vila do Socorro, nos anos 20. Começa a aparecer um monte de corpos trucidados, né, nessa cidade e deixa os vizinhos assim de cabelo em pé sem saber o que está acontecendo. A polícia local começa a investigar, né, para saber quem pode ser responsável por esses assassinatos tão grotescos. Mesmo com tudo dando errado, né, com tudo sendo muito macabro na cidade, nasce um romancezinho entre um jovem chamado Álvaro e a filha do médico local, um médico muito famoso do local. E aí entre eles nasce essa paixão, né, que não vai acabar muito bem, mas vocês só vão saber como é que vai acabar lendo o livro. Uma história de mistério, uma história bem assim, grotesca mesmo. Então tem vários gatilhos. Se você não tem estômago para ler um livro desse, não leia. Mas se você tem, eu recomendo. A edição é a edição da Rocco. O livro que eu vou recomendar agora não é um dos meus melhores, que eu acho melhor assim de terror. Mas ele tem um sobrenatural assim, um mistério, né? Eu não gostei, não é que eu não gostei, eu gostei dele, mas assim, não fui muito fã do final, que é um final aberto. Mas aberto a interpretações, né? Então não vou dizer que ele é ruim, não vou dizer que não gostei da leitura. Gostei, é uma leitura bem interessante, mas assim, é meio confusa. Porém, é ótimo para o mês de Halloween, né? Então, aqui eu recomendo para vocês Onde Cantam os Pássaros, de Eve Wyld. São a edição linda da Dark Side, eu ganhei no sorteio. História de uma mulher chamada Jake White, moradora de uma fazenda, e nessa fazenda que ela trabalha, quer dizer, ela trabalha numa fazenda, ela mora ali onde ela trabalha, e começa a acontecer umas coisas misteriosas. O rebanho de ovelhas da fazenda começam a aparecer mortos, rasgados, né, os corpos trucidados nesse local, e as pessoas começam a pensar que pode ser raposa, um lobo, mas na verdade não é nada disso, né? Tem um poder sobrenatural por trás. Então, assim,
Mais um livro que eu recomendo aí para o mês de Halloween. A recomendação que eu vou fazer para vocês também é um livro brasileiro, Sobretudo Vermelho Afogado. Esse é o primeiro livro que aparece, é o primeiro livro que aparece no primeiro vídeo daqui do canal. Recebi de parceria do autor Rodrigo Rassu, da bruxa Nightshade, né? É uma bruxa que por altruísmo começou a ensinar magia para um rapazinho. E esse rapazinho já não quis usar magia para coisas boas, né? Começou a querer usar magia para fazer maldades. E aí ela decidiu que ela nunca mais ia ensinar magia para ninguém. O trago já estava feito, né? Ela começa a ver ao redor dela mortes de pessoas próximas a ela, mortes de pessoas que ela ama. E aí ela vai começar a lutar para investigar essas mortes e saber quem está por trás de todas essas mortes. E aí começa toda a trajetória de lutas macabras, sangrentas, gore. Gente, esse livro é um livro que quando você termina de ler, dá vontade de jogar dentro do fogo. Cômico aqui, algumas histórias bem divertidas, né? Algumas passagens bem divertidas, mas assim, é um livro pesadíssimo. Tô logo avisando para depois dizer que eu não avisei. Mas quem aguenta ler é a edição da editora Máscara, acredito que seja isso. Esse nomezinho aqui tá pequenininho, não tô conseguindo enxergar. Vou botar aqui perto de vocês, para vocês. Perto da tela para ver se vocês enxergam, né? E esse eu ganhei de parceria. Aqui meu autógrafozinho do autor. E como é a odologia, de quebra você pode, assim que acabar, se tiver condições, você lê o segundo. Esse aqui é o primeiro, a criança, né? Primeira parte é a criança. E a segunda parte é a bruxa, né? Mais grossinho, muito mais lutas, muito mais mortes, muito mais sangue, enfim, né? Essa é a minha recomendação. Assistido até aqui e para quem gosta, né, de se divertir nesse mês, tudo para se divertir, não tem nada de coisa macabra aqui, são literaturas para a gente se divertir, né, e ficar com medo um pouquinho, né, porque ter medo também faz parte da vida, né, e espero que vocês tenham gostado das indicações. Obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Feliz Halloween! Tchau, tchau!